O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. No Zoom TV Jornal de hoje, você confere que Nova Friburgo ultrapassa os 8.000 casos confirmados de Covid-19. O primeiro dia do Enem 2020 acontece no próximo domingo e requer cuidados redobrados. E além disso, o governo do estado confirma a distribuição de seringas para os 92 municípios fluminenses nesse final de semana. Hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro, e está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite, nós iniciamos mais uma edição do Zoom TV Jornal trazendo os dados do novo coronavírus aqui no município. Infelizmente, a gente ultrapassou, de acordo com o boletim de ontem emitido pela Prefeitura, o número de 8.000 casos confirmados desde o início da pandemia. Segundo o boletim, Friburgo registrou 8.055 casos, para sermos mais exatos, sendo 106 confirmados em 24 horas. Quanto aos óbitos, o município tem mais um caso confirmado, chegando aí à marca de 249 mortes pela doença. Quanto à ocupação dos leitos clínicos e de UTI em Nova Friburgo, dos 74 leitos de enfermaria, 50 estão ocupados, tudo isso contando tanto a rede pública quanto a privada, e essa ocupação nas enfermarias ela corresponde a 67,6%. Já entre os 42 leitos de UTI, 27 estavam em uso até ontem, dispondo a taxa de 64,3% da ocupação total. Reforçando que são boletins de ontem, já que até o fechamento dessa edição a gente não contava aí com novos dados. Hoje é sexta-feira e a Prefeitura também deve emitir junto ao boletim de casos o boletim que determina a bandeira, que determina também as atividades, as diretrizes aí a seguir na próxima semana, as atividades econômicas, sociais e até mesmo culturais no município, que pode ou não. E hoje é a última edição do Zoom TV Jornal, antes do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o conhecido Enem. A gente trouxe esse assunto para orientar os estudantes a fazerem uma boa prova, uma boa redação, e também falar desse assunto que ele vem sendo comentado durante todo o ano de 2020, vinha sendo, e continuou a ser comentado agora nesse início do ano, depois de ter passado aí por adiamento devido à pandemia. A gente confere a matéria agora do repórter Luiz Marceliese, que fala um pouco mais sobre a preparação dos alunos. Está chegando a hora do tão temido e também esperado Enem 2020. Após um ano tão atípico por causa da pandemia do novo coronavírus, a prova passou por incertezas, inseguranças e pedidos de adiamento. Apesar de confirmado, o estudante precisa de um norte para realizar o exame com calma, segurança e sabedoria. Por isso, a coordenadora pedagógica do SESC Nova Friburgo, Andréia Machado, deu orientações do que o estudante deve fazer na véspera dos 2 domingos de prova. E a gente não pode se descuidar da saúde mental. Muita gente faz maratona na véspera da prova, tá? Isso não é bom para a sua saúde mental. Na véspera da prova, você deve relaxar, ver um filme que você gosta, ouvir música, uma alimentação saudável, praticar um exercício para que você consiga controlar a sua saúde mental e não fique nem nervoso, nem ansioso na hora da prova. A professora de Geografia e Atualidades também explicou como é a dinâmica de correção do Enem e deu dicas importantes para a realização do exame. Andréia ainda alerta para o conteúdo que pode cair nas matérias de humanas desta primeira semana. Então vamos de dicas de concurseiro? Primeira dica: o Enem corrige a prova com base na teoria da resposta ao item. O que é isso? Se você acerta uma questão difícil e erra uma fácil, o Enem entende que você chutou. E aí compromete a sua nota. Então, qual é a melhor estratégia? Você realizar todas as questões fáceis de todas as áreas de conhecimento. Depois você faz as questões
médias. E se sobrar tempo, você vai realizar as questões difíceis. E aí as pessoas perguntam, como eu vou identificar se uma questão é fácil ou se uma questão é difícil? Uma questão fácil você tem que levar, em média, entre 1 minuto e 1 minuto e meio para realizá-la. Já uma questão difícil, no máximo 3 minutos. Uma outra dica também diz respeito na hora de você marcar a questão. Se você estudou e se apropriou do conhecimento e assinalou uma alternativa, aí logo em seguida vem a dúvida, você fica, será que é a ou é a C? Isso é muito comum. Mas dica de concurseiro, hein? Se você sabe o conteúdo, não mude a sua alternativa. Fica com aquela que você pensou primeiro. Assuntos ligados à atualidade sempre estão presentes na prova do Enem. Mas é bom a gente ficar atento que a prova já foi elaborada com bastante antecedência. Então, assuntos atuais, mas que estão acontecendo nesse momento, provavelmente não irá fazer parte da banca de questões. Mas é sempre bom você ficar antenado com as notícias, até porque para você ter repertório, para você poder escrever a sua redação. Bom, lembrando que é muito importante que você reserve 30 minutos do seu tempo de prova para marcar o cartão resposta. Esse cartão aí que valida todas as suas respostas durante a prova e que te dá toda a sua chance de tirar aí até 1.000 em todas as matérias que venham a cair no Enem, né? Tanto de humanas quanto de exatas. Neste ano estão aptos para fazer o exame 5.800.000 candidatos. Mas um outro assunto que não poderia ficar de fora da nossa matéria é a redação. Afinal, até o próximo domingo, né, o tema e todo o seu desenvolvimento, são aí uma incógnita para os candidatos. Contudo, é importante que você mantenha a tranquilidade, vá fazer a prova calmo, para que assim você consiga também 1.000 na redação e na sua prova de humanas. Leia a proposta de redação com calma, inclusive marque, grife as palavras mais importantes para que você consiga desenvolver o tema, seja ele qual for, da melhor forma possível. Lembra, é algo sobre o qual você discutiu, né? Com certeza é um tema que você leu sobre, conversou sobre, então calma. Presta atenção, é um tema mais amplo, é algo mais específico, é algo que te faz pensar em causas de um problema ou nas consequências de um problema. Passado esse primeiro momento de observação da proposta de redação, você vai estruturar um rascunho. Então, já mentaliza como você vai introduzir esse tema, apresentar esse tema. Quais argumentos você vai utilizar na sua tese? 2 principais são argumentos que você vai desenvolver durante o seu texto. Qual o repertório sociocultural que você vai utilizar para desenvolver esses argumentos? Quais fatos, o que você vai citar, como você vai respaldar o seu ponto de vista e qual proposta de intervenção consegue, de alguma forma, amenizar os problemas que você levantou no seu texto. Débora orienta a releitura do seu texto no rascunho antes de passar para a folha de redação. A professora ainda frisa que você também leve consigo todas as séries e filmes que assiste e que são seus favoritos. Leia esse texto e tente identificar possíveis erros de concordância verbal e nominal ou de pontuação. Se as partes do seu texto estão interligadas da forma correta, se você utilizou os conectivos necessários também, se não há repetição de palavras, se você não feriu os direitos humanos, se você não feriu as liberdades individuais, se o repertório sociocultural conseguiu se encaixar ali. E leva sempre com você aquela série favorita, filme, livro, porque isso ajuda bastante na hora de desenvolver um tema. Diante de todas essas informações e dicas, fique tranquilo. O Enem é uma prova de sabedoria e tática. Aproveite o seu sábado para espairecer, não para estudar. Uma boa sorte para os mais de 5 milhões de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, e para realizar a prova, além do conhecimento, é importante que o estudante aí não esqueça algumas coisas, né? Por exemplo, a caneta, que é fundamental para a realização da prova, esferográfica preta, e também deve se lembrar de levar o documento com foto
que deve ser a via original, e o cartão de confirmação da prova também é importante tê-lo em mãos, né? Não é obrigatório, mas é importante tê-lo em mãos. E daqui a pouco a gente continua a falar dos cuidados que o candidato deve ter na hora de realizar e também de se dirigir à prova do Enem. Não saia daí, a gente volta já com mais informações. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história, com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521-9943. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Falando ainda de Enem, se antes os alunos se preparavam o ano inteiro para realizar a tão esperada prova no final do ano,
nesse ano de 2020, né, 2021, mas realizando ainda o exame referente a 2020, eles estão tendo que ter um cuidado redobrado. Tudo isso porque nós vivemos um momento de pandemia, a da Covid-19, e muitas adaptações e outras coisas devem ser feitas, né, para a segurança do aluno e também de todos aqueles que estarão ali realizando, né, a fiscalização do exame. A Isabela Chabolt conta mais para a gente sobre os cuidados aí que os alunos devem ter nessa hora, os candidatos e também os funcionários. Boa noite, Isabela. Boa noite, Alice. O Enem ele já é tradição na vida dos estudantes do ensino médio, mas esse ano, devido à pandemia, que veio como uma novidade, para complicar mais ainda esse processo. Porque agora, além do estudante ter que se preocupar aí com todo o conteúdo absorvido durante esse tempo de preparação para a prova, ele também terá que se preocupar com alguns cuidados básicos visando a sua própria saúde. A máscara é uma delas, devido que a gente tem passado um tempo aí de pandemia, então o aluno deve permanecer no local de prova e durante a prova com a máscara. E o aluno que por algum motivo se recusar de usar a máscara, ele poderá ser convidado a se retirar. O uso da máscara, né, ele pode acontecer uma exceção aí quando o aluno for consumir algum alimento ou algum líquido. Mas fica aqui uma dica, né, um alerta para que você, aluno que vai prestar o vestibular e vai retirar sua máscara para ingerir algum alimento ou algum líquido, que você faça isso de forma consciente para que você não se exponha além do necessário. É recomendado ainda que se leve mais de uma máscara para que o aluno troque aí durante o tempo da prova. O uso do álcool em gel também é fundamental nesse cuidado e aí vai ficar opcional do aluno. Ele pode levar o seu próprio para utilizar ou então o próprio INEP irá fornecer álcool em gel que ficará disponível nos locais de prova. A ida no banheiro será permitida, mas respeitando os protocolos aí de distanciamento para garantir a segurança de todos. E vale ressaltar também que a prova do Enem só é feita com a caneta esferográfica preta. Então a gente lembra aqui que você, aluno que vai prestar o vestibular, leve a sua caneta para que não haja um compartilhamento aí desses objetos, para que você não ponha a sua saúde em risco. Esses são alguns pontos que a gente achou necessário reforçar como dica aí para você que vai prestar o vestibular. Alice, eu volto com você. É isso, são muitos os cuidados. Obrigada, Isabela, pelas informações. E os estudantes que não puderem comparecer à prova do Enem nesse domingo e também no próximo, por terem contraído a Covid-19 ou outras doenças infecto-contagiosas que constam nos editais do Enem, eles poderão solicitar a participação na reaplicação das provas que ocorrerá em 23 e 24 de fevereiro de 2021. Basta que a condição seja informada por meio da página do participante antes da aplicação do exame. E se no dia ou véspera, né, o participante tiver algum sintoma ou mesmo não pode comparecer, ele deve registrar o ocorrido na página do participante também. E o inscrito ele deve entrar em contato com a central de atendimento do INEP pelo telefone 0800 61 61 61, 0800 61 61 61. E ele deve relatar a sua condição, né? Para saber, né, se a sua solicitação foi aprovada ou reprovada, é só acessar a página do participante. Tem mais informações aí, também esse número aí de contato do INEP, no nosso portal tvzoom.com.br. E falando de Covid-19 agora, mas de um assunto muito esperado, a vacina. O governo do estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Saúde, divulgou ontem que iniciará nesse sábado, a distribuição de insumos para vacinação contra a Covid pelos municípios. Ao todo, 5,5 milhões de seringas e agulhas serão distribuídas nos 92 municípios fluminenses. Segundo o estado, essa quantidade é suficiente para vacinar todos os habitantes do Rio de Janeiro em todas as fases de vacinação programadas. Lembrando que a primeira fase de vacina ela vai abranger trabalhadores da área de saúde, idosos com mais de 75 anos e também acima de 60 anos que vivam em casas de repouso e também a população indígena. Nossa equipe, entrou em contato com as secretarias municipal e estadual de saúde para saber mais detalhes sobre essa vacina, a quantidade. Porém, a resposta da Prefeitura de Nova Friburgo foi que a chegada dessas seringas aqui no município é esperada para esse fim de semana, mas eles não souberam estipular a quantidade exata, de insumos que a gente vai receber. E a gente falou isso até no Zoom TV Jornal de ontem, que eles esperavam aí essa entrega para o final de semana. O Estado também não nos respondeu com exatidão a quantidade de vacinas destinadas a Nova Friburgo. A gente entrou em contato, mas isso não foi
nos informado. A prefeitura também aqui da cidade ainda falou que não recebeu nenhuma orientação sobre a vacina até o momento, entretanto, está concluindo o plano de vacinação, do município. A gente espera então para ver como vai funcionar esse plano aqui na cidade. No próximo bloco, a gente tem os destaques da política friburguense durante essa semana. Não saia daí. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história, com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. No coração de Nova Friburgo, um lugar muito especial, onde o amor, o aprender, a natureza e os espaços amplos tão necessários existem. Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim. Aqui, o estudante aprende a pensar e a ter voz. O conhecimento é comprometido com a vida através do diálogo verdadeiro. Cultura, arte, esporte e tecnologia presentes. Melhores e modernas formas de aprender, ensinar e transformar. Protagonismo, engajamento, cidadania, autonomia e diversidade sempre valorizados. Inovação a serviço do aluno. Sim, essa escola existe, com mais de um século de história, atuante no presente, com olhar no futuro. Venha conhecer de perto e fazer parte da nossa família. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Essa foi uma escolha muito certa, né, de nós, pais da Ana Luísa. A escola ajudou a gente demais. Apoio, carinho, dedicação da escola em si. Uma coisa que a gente estava querendo muito para nossa filha, né? A alfabetização, a nossa filha vai ler. E começou a pandemia e veio um mundo de incertezas, de insegurança. A gente teve um pouco de dificuldade de achar uma escola que se enquadrasse.
Graças a Deus a gente achou. O Colégio Serrano que nos ofereceu esse processo de uma forma tranquila e harmoniosa dentro dos nossos lares. Realmente foi um trabalho muito lindo, uma dedicação muito boa com todos. Em agosto, ela praticamente já estava alfabetizada. Quando a gente vê esse desenvolvimento deles, é muita alegria, dá muita satisfação. A gente fica até emocionado, porque é uma fase muito importante para a criança, muito importante para a vida toda dela. Ver meu filho lendo hoje é uma coisa assim sensacional. Eu estou aqui para agradecer imensamente o colégio, para poder mostrar o quanto foi importante não desistir das crianças. Foi fundamental ter colocado ela aqui. Colégio Serrano, porque o futuro a gente faz agora. Vamos juntos! O mês de janeiro tem sido de chuvas intensas, mas também calor aqui na cidade e região. E a gente vê agora a previsão do tempo para esse final de semana aqui em Nova Friburgo. No sábado, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 15 e a máxima de 26 graus. No domingo, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 16 e a máxima de 26 graus. A gente confere agora os destaques dessa semana na política friburguense com o jornalista Márcio Madeira no seu quadro Sobre os Fatos. Boa noite, Márcio. Olá, Alice, olá, amigos de casa. Sempre uma alegria desse encontro semanal com vocês aqui no Zoom TV Jornal. Esse início de governo, Johnny Michael tem basicamente dois grandes desafios que dizem respeito à gestão da saúde e também à retomada de uma situação regular para o transporte coletivo em relação com a nova FAO. Começando pela parte da nova FAO, a semana viu muita interação entre a prefeitura e a empresa. A gente não pode chamar exatamente de concessionário nesse momento, mas houve uma visita ao longo da semana para poder pegar documentos que haviam sido solicitados na reunião do dia 6 de janeiro. Quase todos esses documentos foram obtidos naquela situação, naquela ocasião. Os que não foram, no dia seguinte a empresa tratou de remeter à prefeitura. E nessa madrugada de sexta-feira, 15, por volta de 1 da manhã, uma equipe multidisciplinar que foi chefiada pelo próprio secretário de governo, Pierre Moraes, e contou com o apoio do GETAN, também da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, um apoio muito importante, por sinal. Foi uma hora da manhã dessa sexta-feira, foi para a sede da empresa, porque a frota fica quase toda lá. Alguns ônibus dormem em bairros mais isolados, mas a maior parte da frota estava lá, justamente para conferir essas informações que foram remetidas. Número de chassi, né, tanto no chassi quanto na carroceria, o estado geral dos ônibus, tamanho e condição da frota. Informações muito necessárias, porque na próxima segunda-feira, dia 18, há uma nova reunião com a FAO. Inclusive a anterior está disponibilizada no YouTube, o que é elogiável, no sentido de garantir máxima transparência a reuniões que sempre eram fechadas e sobre as quais pairavam muitas dúvidas. E essa reunião está disponível, a próxima também vai ser gravada e também vai ser disponibilizada no YouTube. Quem quiser, acho que é bastante recomendável ver isso. E o fato é que para essa próxima reunião a prefeitura está com muitos dados, levantou muitos dados, está agora analisando esses dados, porque ainda que os objetivos sejam comuns entre prefeitura e empresa, no sentido de ter um transporte coletivo de excelência, há divergências com relação a onde se localiza nesse momento o patamar, né, o ponto do equilíbrio econômico, que todo mundo sabe foi afetado, sobretudo no caso do transporte coletivo, foi muito afetado pela pandemia, na medida que reduziu o número de viagens. Mas aonde se localiza? Qual vai ser o valor da tarifa? Como vai ficar a questão da gratuidade de 60 a 64 anos? E, sobretudo, como regularizar esse serviço, como trazer ele de volta para uma situação de amparo legal. Essas são as questões mais importantes e houve muito trabalho nesse sentido nessa semana. Com relação à saúde, o governo municipal foi surpreendido no dia 8 de janeiro por uma ligação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, perguntando se as demandas que haviam sido enviadas, uma lista enorme de questionamentos, 17 páginas,
que havia sido encaminhada para a Prefeitura no dia 29 de dezembro, portanto, na gestão anterior, já havia sido respondido, porque aquele era o prazo limite. E a atual gestão municipal não fazia nem ideia do que estava sendo falado, né? Quando chegou esse documento, essa solicitação à Prefeitura no dia 29 de dezembro, havia uma orientação expressa de que fosse encaminhada no prazo de 24 horas para a gestão seguinte, quer dizer, para a comissão de transição da gestão seguinte, que é a gestão atual para a gente. E isso não foi feito. E o prazo venceu e a gestão atual não fazia ideia do que estava sendo falado ali. E a situação é muito séria. Isso foi em consequência de uma vistoria realizada pelo Conselho Federal de Medicina no final do ano passado, a pedido da própria equipe médica do hospital. E o hospital se encontra no indicativo de interdição ética, que na prática é como se fosse um indicativo de greve, quer dizer, uma situação muito perigosa. E o atual governo não fazia ideia do que estava sendo falado, convocou uma reunião para o dia seguinte, sábado, à tarde, uma reunião emergencial na qual tratou inicialmente desse assunto, conseguiu uma dilação de prazo, óbvio, de 10 dias, porque não fazia sentido, não tinha como responder alguma coisa que nem conhecia, não tinha acesso a essa documentação, e acabou sendo até proveitoso para o atual governo, porque tem ali um checklist enorme de tudo que precisa ser feito já para o Hospital Raul Sertã. Então, do limão está se fazendo uma limonada. Quase todos os itens já haviam sido respondidos na última vez que eu consegui apurar, que foi ontem, na quinta-feira, e vão apresentar os dados que foram possíveis de ser levantados. Algumas coisas já mudaram, desde a vistoria, algumas coisas importantes, e tudo isso vai ser apresentado. Provavelmente vou pedir mais alguns dias para poder concluir, porque é uma lista muito grande, mas o fato é que a nova gestão já começa aí com uma orientação muito boa do que precisa ser feito, com base em uma apuração do próprio Conselho Federal de Medicina, do que pode ser feito para melhorar o Hospital Raul Sertã. Então, foi um susto, uma situação que não foi correta por parte da gestão anterior, mas que, sendo superado esse desafio, vai render aí um ótimo indicativo para a nossa atual gestão sobre onde atacar, onde melhorar o nosso principal hospital. É isso. Vai ter bastante assunto na semana que vem. A gente se vê. Até lá. Obrigada, Márcio, pelas informações. E para encerrar o Zoom TV Jornal de sexta-feira, como de praxe, a gente tem hoje a charge do cartunista Dilmárcio, que fala um pouco da pandemia e suas viagens. É isso, obrigada, Dil, pelo trabalho. A gente termina por aqui o nosso Zoom TV Jornal de hoje. Outras informações e detalhes nessa edição você pode conferir no nosso portal de notícias, tvzoom.com.br, nas nossas redes sociais e também no nosso aplicativo TV Zoom. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite, um ótimo final de semana para você que nos acompanha e até segunda-feira. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas.